And also, I do believe the role of crypto is it's digitizing gold in many ways. Instead of investing in gold as a hedge against inflation, a hedge against the onerous problems of any one country, or the devaluation of your currency, whatever country you're in. Let's be clear, Bitcoin is an international asset. It's not based on any one currency. And so it can represent an asset that people can play as an alternative. I would call the foundation of BlackRock is about hope. You invest for retirement because you believe tomorrow is better than today. Meus amigos, acabaram de assistir ao melhor momento de publicidade para Bitcoin, para os criptoativos de sempre. Nunca houve um momento de publicidade tão forte, tão penetrante, tão ouvido como aquilo que o Sr. Larry Fink acabou de dizer, o CEO da BlackRock. Bitcoin é um ativo internacional, cripto é ouro digital. Eu aqui acho que ele esticou um bocadinho, mas seguramente que foi das afirmações mais fortes alguma vez ditas por alguém com tanto poder a nível mundial. Meus amigos, vamos esmiuçar isto tudo e ver outras notícias também muito importantes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Cá estou novamente para mais um episódio, meus senhores e minhas senhoras, se não me conhecem, o meu nome é Alex Crypto, faço análise técnica, resumo as notícias aqui do setor cripto e também faço uma comparação com o setor do mercado tradicional, também analisamos dados on-chain, ou seja, experimento isto tudo, ficas com a informação mais importante para estar neste mercado, portanto julgo que é um canal a seguir, que é um canal relevante e recomendo que o faças. E se já és da casa, já sabes o que é que eu costumo pedir. É um gosto, é um comentário, é uma partilha que obviamente ajuda o canal a crescer. Obviamente que são notícias bullish, aliás, o mercado está bullish. Basta fazer uma pesquisa, eu tive aqui estas 2-3 horitas aqui a pesquisar para este episódio e vê-se muito sentimento de, não vou dizer euforia, mas de satisfação e se calhar até uma certa descompressão depois de meses muito difíceis como foi o bear market. Portanto, é perfeitamente normal estarmos a assistir a este shift, a esta mudança no discurso e as reações são efetivamente bastante positivas. Mas nem sempre foi assim. Vamos recordar, vamos fazer um rewind para 2017, onde o Sr. Larry Fink da BlackRock estava a dizer que Bitcoin era um index para lavagem de dinheiro. Isto foi em 2017. Passado estes aninhos todos, temos este mesmo senhor a dizer então que Bitcoin pode revolucionar todo o setor financeiro, é um ativo internacional, é ouro digital e nós queremos um ETF de spot. Portanto, como as coisas mudam, isto muda tudo muito depressa, mas eu acho que obviamente nós temos que encarar isto e temos que saber ler as entrelinhas, não é? Porque se nós virmos as reações das pessoas são efetivamente muito bullish. Portanto, aqui o senhor Bitcoin Mindset diz quanto Bitcoin é que vocês acham que a BlackRock vai acumular entre agora e 2025 para atender à procura pelo ETF em spot que vai surgir? E também aqui um sentimento já muito bullish. BlackRock acaba de dar Bitcoin luz verde para que todas as instituições e empresas do mundo o possuam. Portanto, aquilo que nós podemos ver é que existe uma narrativa neste momento claramente pró-cripto de maior gestora de fundos a nível mundial. Isto obviamente que traz uma certificação institucional, um abrir de portas e uma confiança para todo o setor tradicional entrar na Bitcoin. Vou só falar agora na Bitcoin. Eu acho que isto, o motivo pelo qual este discurso está a surgir e aquelas palavras tão bullish ditas pelo CEO da BlackRock, está acima de tudo relacionada com dois aspectos. Em primeiro lugar, obviamente a causa própria. Não vamos ser anjinhos, ok? Ele neste momento quer um ETF em spot, está a vender um produto que ele neste momento quer lançar, ainda não tem essa confirmação, ou se calhar até tem, nós aqui ainda não sabemos, não é? Porque a tal conversa será até que ponto é que isto já não está praticamente aceite, é apenas agora uma questão de tempo.
Mas eu acho que acima de tudo também há uma questão muito importante e muito relevante que não costuma ser falada. Eu acho que a Bitcoin está finalmente preparada para receber estas quantias e estas verbas do setor tradicional. Vamos apenas perceber o seguinte: Bitcoin, quando valia $100 ou $500 ou $1000 ou $5000, se viesse um despejo de dinheiro ao mesmo tempo ou durante um período de tempo relativamente curto, o que é que ia acontecer? O preço efetivamente ia disparar. E não era benéfico para quem quer comprar e quem quer acumular antes dessa explosão. Portanto, estamos a sair de um bear market, acredito eu, não é? Provavelmente início de bull market. Eu não gosto de pôr as coisas em preto e branco, como vocês sabem, mas pronto, estamos numa tendência bullish e obviamente que esta é a altura para começar a lançar esta narrativa. Portanto, é de interesse próprio e Bitcoin neste momento já tem a liquidez para receber uma quantia significativa de dinheiro sem que o preço dispare assim de um dia para o outro. E quando eu digo disparar é, por exemplo, passar dos 30 mil aos 100 mil amanhã, ok? Portanto, isto não vai acontecer só se eles agora metessem o dinheiro todo lá, que obviamente que isso não é possível. Portanto, é este conceito de Bitcoin está preparado, eu acho que é efetivamente muito, muito importante. Também dizer que há quem diga que eles já puseram lá o dinheiro e que neste momento estão apenas a tentar chilar os seus sacos. Isso não é verdade, meus amigos, eles não o podem fazer. Portanto, eles estão devidamente regulados. A BlackRock está exposta a Bitcoin de uma forma indireta com as ações que comprou da MicroStrategy, mas não pode comprar Bitcoin de uma forma direta em spot, como é isso que eles querem fazer. Portanto, atenção, esqueçam lá isso, que isso não é verdade, também. Portanto, outras estão a seguir-se. Portanto, a Valkyrie é mais uma que renovou o seu pedido de ETF de Bitcoin com a Coinbase como parceira, mais uma vez a Coinbase, e eu fiz um exercício muito básico. Fui ali ao Bard, que é um rival do ChatGPT, e perguntei quais eram os hedge funds que estavam a pedir um ETF de Bitcoin em spot, e como vocês podem ver aqui temos uma série deles e as verbas que eles neste momento têm sobre gestão. E depois perguntei também qual era o total, qual o valor neste momento desses hedge funds. São cerca de 17 trilhões de dólares. Eu não estou a falar, atenção, de ETFs que já existem ou ETFs de outros países, estou a falar nos Estados Unidos e naqueles pedidos que estão a surgir. E depois perguntei o que é que aconteceria se 5% desse capital comprasse Bitcoin agora. Portanto, o que o Bart acabou de me dizer que passaria o preço para $45 mil. Vocês estão a dizer assim, só... Não é, meus amigos, não é só, porque aqui que nós estamos a falar, obviamente, é 5%, apenas 5% daquele dinheiro todo, e apenas esse dinheiro. Nós não estamos a falar de tudo o que se passa no resto do mundo, ok? De outros ETFs, de outras aquisições. Nós não estamos a falar do retalho, ok? Eu, tu e aquelas pessoas insignificantes que compram a Bitcoin. Nós estamos a falar apenas do setor mais forte, digamos assim, de gestão de ativos americana. Portanto, obviamente que é uma subida muito interessante, 30 mil para 45 mil. Isto agora, se fosse agora. Também aquilo o que o Bart também me disse, se eles comprassem 5% de todo o supply de Bitcoin, passaria para o preço atingiria os 100 mil dólares, mas isto, obviamente que são projeções. Portanto, fica aqui para vocês terem uma noção do impacto que isto pode trazer ao mercado e reparem o que é que acontecia se Bitcoin passasse os 30 mil com os 45 mil, e a mensagem que ia passar a todos os outros investidores a nível mundial relativamente a Bitcoin. Portanto, acho que é muito interessante. Também dizer que obviamente que a Coinbase está a ter uma das maiores também promoções da sua história, não é? E as ações obviamente estão a subir porque a BlackRock, a Fidelity e agora a Valkyrie também disseram que vão utilizar a Coinbase, o que não deixa de ser estranho, e já falámos aqui sobre isso, porque a SEC está a processar a Coinbase. Portanto, é um jogo de titãs, não é? De um lado temos a SEC com todos os seus bilhões de dólares do Estado para defender a sua causa, e por outro lado temos grandes gestoras de ativos com muito dinheiro também, como nós já acabámos de ver,
também a esgrimir argumentos e a querer utilizar a Coinbase, que está a ser alvo da SEC. Coisas muito, muito surreais, não é? Isto é um bocadinho surreal. Mas dizer também que, reparem que o gráfico da Coinbase está efetivamente bastante bullish, porque temos aqui um Head and Shoulders invertido, claramente depois de uma tendência de descida, portanto parece claramente uma zona de fundo, e se nós quebrarmos esta zona, isto pode rapidamente passar ali à zona dos $160 aos $200. Estes S's e B's que aqui estão é o meu indicador, uma atualização que eu fiz no indicador, já vou falar um bocadinho mais à frente sobre ele, mas também é interessante que deu aqui uma belíssima short e aqui já temos dois sinais de buy aqui a surgirem. Este sinal de sell é invalidado com esta linha de tendência de subida, mas também aponta claramente para subida. O volume de negociação de criptomoedas aumenta pela primeira vez em 3 meses, portanto sinais dos tempos, claramente. De acordo com o relatório mais recente da CC Data, em junho, o volume combinado de negociação à vista e de derivados nas plataformas centralizadas aumentou 14,2% para 2,71 trilhões de dólares. Portanto, claramente está a haver um maior interesse no setor cripto e nós podemos ver exatamente isso pelo Open Interest. Open Interest significa entrada de liquidez em mercado de futuros e nós podemos ver desde o início do ano que é exatamente isso que está a acontecer. Não está em valores preocupantes, apesar deste pump que houve, ainda foi um pump significativo, quase 30%, mas vocês já viram que no passado tivemos pumps muito mais expressivos do que aquilo que está a acontecer agora. Mas devemos ter atenção a isto. Quando nós vimos o Open Interest em futuros muito, muito elevado, é um aviso que o mercado pode estar na iminência de limpar uma série de longs, portanto, muita atenção a isto. Mas para já é sinal dos tempos e vamos ver se isto vai ter um crescimento muito mais expressivo. Este gráfico também é muito interessante, aqui do Sr. Axel Adler. Basicamente faz uma comparação entre os short-term holders de 2015 e aquilo que está a acontecer agora, e ele diz que isto é muito semelhante ao que aconteceu em fevereiro de 2015, como vocês podem ver. Houve uma diminuição no supply dos short-term holders que indicava um declínio no curto prazo, ok? E ele acredita que estes short-term holders preferiram tirar lucro deste pumpzito que houve neste momento, e é por causa disso que nós tivemos esta queda aqui na pessoal que acumula BTC no curto prazo. Portanto, pumpzito de BTC, despejámos um bocado, tirámos lucro na esperança de se calhar apanhar aqui um drop e depois começar a comprar mais em baixo. Historicamente, aquilo que nós podemos ver em 2015, quando isto aconteceu, foi o início de uma mega subida. Não quer dizer que aconteça da mesma forma, ele está a comparar com 2015. É verdade também, nós com o crash do Covid e com o crash que aconteceu em 2018 também apontou exatamente para uma subida muito, muito expressiva. Mas é sempre melhor estarmos no mercado ou estarmos investidos no mercado quando nós temos este indicador tão cá em baixo do que tão cá em cima, como nós podemos ver em outras alturas, que é obviamente uma altura de vender e não é uma altura de comprar, e como sabem, isto não é aconselhamento financeiro. Também dizer que o sentimento do mercado continua a sua tendência de subida, não está em níveis eufóricos, portanto eu acho que não há um FOMO de retalho, eu acho que as coisas estão normais, sinceramente, as pessoas estão otimistas, mas não estão a dizer, ei, vamos comprar isto, que isto vai ser a melhor maravilha do mundo e que isto vamos ficar ricos amanhã e estas coisas todas. Portanto, eu acho que as coisas estão minimamente controladas, o que é bom também. Dizer que aqui um estudo da Matrix Sport que faz uma previsão de preço para BTC é bastante interessante, porque eles fizeram um comparativo e têm como premissa que a Bitcoin atingir uma nova alta de um ano. Portanto, 2023 ela atingiu uma alta desse ano, e quando isso aconteceu nos anos anteriores, vêem-se aqui as bolinhas verdes, nós podemos ver que o preço de BTC, por norma, tem uma tendência de subida e uma tendência relativamente expressiva no espaço, obviamente, no espaço temporal de alguns meses, cerca do ano. Portanto, ele fez uma média, ele retirou esta zona aqui de 2012, que teve ganhos absurdos, não é? Retirou porque ele considerou um mercado altista épico e fora de proporção, completamente desproporcionado. Portanto, ele diz que se a história serve de guia, os preços de Bitcoin podem subir a 123% em 12 meses e 310% em 18 meses, com base no retorno médio dos sinais adicionados em 2015, 2019 e 2020. Isto vai elevar o preço de BTC para 65 mil em 12 meses e 125 mil em 18 meses. Eu
não quero pronunciar, pronto, isto é baseado em histórico. Eu acredito que Bitcoin está a repetir um ciclo, mas obviamente que são coisas que nós gostamos de ler e nos faz bem à alma, não é? Mas vale o que vale, meus amigos, é baseado numa história e não quer dizer nem nada grande que seja isso que vai acontecer. Mas pronto, é a informação que eu gosto de vos trazer aqui para vocês ficarem a par. Também dizer, e agora sim vou-vos mostrar este meu upgrade que fiz ao indicador. Eu acho que está porreirinho, eu acho que basta olhar para isto e nós constatamos que está porreirinho. Não é perfeito, não há indicadores perfeitos, nunca não existem, mas eu tenho trabalhado muitas horas nisto e estou bastante satisfeito com este produto. Não vou dizer que é final, que eu continuo a esmiuçar e a mergulhar para tentar criar uma coisa que seja para mim. Eu penso sempre em mim, porque se eu fizer uma coisa boa para mim vai ser bom para vocês também, que me possa ajudar a tomar as minhas decisões. Deve ser visto como uma ferramenta, não para seguir cegamente, mas basta nós olharmos para o time frame de 3 dias. Eu prefiro ver isto numa diária ou nos 3 dias. E reparem, temos tido um short aqui muito bom aqui antes do crash do Covid, uma buy aqui bastante interessante, isto medido obviamente que dá lucros absurdos, não é um hipotético lucro de 600%, depois aqui o drop também bastante interessante. Portanto, olhem para a entrada e o que é que acontece no preço a seguir. E depois criei estas linhas azuis e brancas, basicamente indicam tendência de subida e tendência de descida. Porquê? Para me ajudar a ver se temos um falso sinal. Por exemplo, aqui este B, não é? Ainda por cima temos aqui uma bearish, uma bear flag, portanto ainda de uma tendência de descida. Este B, este sinal de buy aqui, sinceramente era um sinal que me iria deixar muitas dúvidas. Portanto, neste momento o que é que está a acontecer? Estamos num sinal de buy, portanto já há de algum tempo, que entrou a 13 de janeiro, e obviamente quem teria seguido este sinal estaria neste momento a ganhar 48%, o que é bastante bom. Vocês podem estar a olhar para aqui, eu também não gosto de esconder as coisas. Este sinal de buy foi com uma tendência de descida, sim, mas se nós temos um sinal de buy e depois essa tendência passa para subida, eu acho que aí sim nós devemos então validar este sinal. Pronto, isto é uma coisa que eu fiz para o pessoal Premium, é inteiramente gratuito para eles. Se estiveres interessado, podes falar comigo, tens aqui o meu e-mail, tens aqui o meu contacto no Telegram, está na descrição dos episódios, e podes aderir ao Premium diretamente. Tens é que subscrever o pacote total para isso. Pronto, dito isto, vamos agora então fazer a nossa análise de BTC, e não é este gráfico que eu queria dizer, é este gráfico que eu queria dizer, depois já mostro o resto. Nós estamos no curto prazo, e aqui por exemplo estamos a ver na diária, que também é o sinal que eu tenho aqui, nós estamos numa estrutura que não é uma bull flag. Atenção, Bitcoin gosta de fazer breakout nestas tendências, nestes canais ascendentes. Normalmente o canal ascendente costuma ser um sinal de perigo, e isto não é uma bull flag. Bull flag seria se nós estivéssemos assim ou se estivéssemos assim. Portanto, neste momento passámos os 90 graus e não estamos claramente numa bull flag. Portanto, muita atenção a isto, tenham também em consideração esse aspecto. Porém, se nós olharmos num time frame de 3 dias, vamos aqui recapitular um bocadinho, aquilo que nós podemos ver é que, reparem, nós estávamos numa tendência de subida em 2020, nós tivemos esse breakout, foi aqui um virado de página, eu tinha dito isto nesta altura, e foi efetivamente um virado de página. Depois iniciámos uma tendência de descida e agora nós estamos numa nova tendência de subida. Eu acho que é muito importante. Não é tanto falar de bull market ou bear market, é olhar para as tendências. O que é que nós estamos a ver? Estamos a ver uma tendência de alta. Se nós perdermos este suporte aqui a amarelo, eu acho que temos que ponderar e fazer uma nova reflexão sobre o que é que está a acontecer. Também possíveis targets, caso esta tendência de subida continue, vamos olhar para aqui para uma... Disparate. Vamos olhar aqui para uma retração de Fibo deste ciclo todo, e aquilo que nós podemos ver, reparem, é que nós estamos perto de uma zona importante de 0.5 de retração de Fibonacci, peço desculpa, em que pode dar uma certa pausa no movimento. Mas depois temos esta zona que é a Golden Zone aqui, na zona dos 38 a 40 mil dólares. E também, se quisermos juntar outra extensão, neste caso de Fibonacci, aquilo que nós podemos ver é que casa muito bem estas zonas aqui dos 40 mil, dos 34 mil, como a zona de target intermédio
para esta extensão de Fibonacci. Já tivemos esse target na zona dos 28.000, reparem, bateu lá e foi onde ele parou, ok? E depois teve uma subida, um fake out, uma retração, suporte e novamente está a atacar. A previsão de extensão desta extensão de Fibonacci é 55.000, mas isto é outras núpcias, não vamos estar a falar nisso agora. Portanto, muita atenção a estas zonas, ok? De 32.000, 34.000, a zona aqui de 39, 41.000, é também uma zona de resistência que é sempre importante e que nós devemos dar atenção a ela. Vamos agora, não, peço desculpa, antes de falarmos ali do Sr. Vitalik, que eu tenho ali uma coisa para dizer sobre ele, também dizer que o LMACD, que é um MACD com a escala logarítmica, acabou de dar um sinal bullish, que é este cross que aqui está no MACD. E se nós olharmos para o passado, normalmente significa uma tendência de alta, mesmo que tivéssemos tido uma retração de vários meses, atenção, de vários meses, foi muito, muito expressiva, ainda por cima com o crash de Covid que aqui houve em 2019, mas este zoom out permite-nos ver de uma forma limpa o que poderá acontecer a BTC se a história de facto se repetir, portanto, a nível da probabilidade, ok? Vamos agora sim falar sobre o que disse o Sr. Vitalik. Eu fiquei um pouco surpreendido e vocês sabem que eu tenho o Ethereum, portanto está aqui o disclaimer, mas gosto de vos trazer a verdade e aquilo que eu vou ouvindo. E foi perguntado se Vitalik se tinha o seu Ethereum, se estava em staking, não é? Pronto, e vamos ver o que é que ele disse. Probably the biggest reason why I personally am not like just staking all of my ETH and I'm instead like staking a fairly small portion is because if you stake your ETH, it has to be on like the keys that access it have to be public on some system that's online. And like for safety, it has to be a multi-sig, and multi-sigs for staking are still fairly difficult to set up. So pronto, foi basicamente isto que ele diz. Depois aqui, se quiserem ver este episódio aqui do Sr. Defiant, ele explica com mais detalhe, mas basicamente consiste em questões de segurança. Uma coisa tem que ser dita, a Vitalik tem sido uma pessoa extremamente coerente e muito transparente, até mesmo para o seu projeto. Ele já disse mais uma vez que Ethereum precisa, para ter sucesso, de ser escalável, porque estas taxas não são viáveis. Ele tem sido muito transparente e não tem mentido às pessoas, pelo menos eu não tenho essa ideia. Obviamente que eu não gosto de ver o responsável máximo por Ethereum não confiar o seu Ethereum em staking, pelo menos uma parcela significativa, e ele aponta questões acima de tudo de segurança que estão aqui relacionadas. É um dos motivos, e eu não vi este vídeo para decidir, é um dos motivos pelo qual eu não tenho o meu Ethereum em staking. Está guardadinho numa cold wallet. E é exatamente por isto. Eu acho que ainda não há maturidade suficiente no mercado. Uma coisa é quantias pequenas ou uma parcela pequenina ou assim, opá, pronto, tudo bem, o risco é menor. Agora, quando é algo tão determinante num portfólio de uma pessoa, como por exemplo no meu caso é cerca de 40%, para que arriscar? Sinceramente, prefiro que ele esteja tranquilo e sossegado, porque eu acredito que a Ethereum irá valorizar com o tempo e essa valorização para mim é suficiente e não preciso de mais umas migalhas, entre aspas, de staking, porque não quero ser ganancioso, quero ser seguro. Gestão de risco acho que é extremamente importante e esta mensagem deve ser sempre passada para vocês, porque acho que é construtiva e é assim que vocês constroem o vosso portfólio. Portanto, fica aqui a partilha. Muita atenção, quem tem neste momento dinheiro ou utiliza a plataforma da Huobi, Red Alert, porquê? Porque nós estamos em níveis mínimos na plataforma ao nível de USDT, ao nível de Ethereum e ao nível de Bitcoin. Portanto, isto é claramente um alerta, aqui até dito pelo Sr. Willy Woo, que algo se passa nesta plataforma e nós podemos estar na iminência de mais um crash, de mais uma falência de uma plataforma de criptomoedas. Portanto, se tens dinheiro em qualquer plataforma, atenção, as plataformas não são sítios para vocês guardarem as vossas moedas, são apenas sítios momentâneos onde vocês podem comprar, mas depois sair, ou então usar pequenas quantias para fazer trading, que é obviamente perfeitamente lógico. Mais uma vez, não é aconselhamento financeiro, é apenas uma opinião pessoal. Vamos então agora avançar para outras notícias, neste caso do setor tradicional. Portanto, saíram as minutas do Fed e aquilo que lá consta é que todos os constituintes, digamos assim, do Fed apontaram para uma não subida das taxas de juros no mês de junho, mas que as coisas nos próximos meses podem de facto
justificar uma subida. Aliás, o Rui Andrade vou aqui a socorrer-me por aquilo que ele publicou no seu Twitter. Na ata divulgada de hoje, os membros do FED atualizaram a sua previsão de aumento de juros, estimando uma taxa máxima de 5,6% em 2023, acima da previsão anterior de 5,1%, datada de março. Estas previsões abrem a porta para mais 2 aumentos em 2023. Portanto, fica aqui a informação dada pelo Rui sobre as atas do FED. E o que é que o mercado está a prever? O mercado está exatamente a sinalizar isso. Portanto, prevê para 26 de julho uma probabilidade de 88% para uma subida das taxas de juros, portanto, de 525 para 525, 550. E nos próximos tempos, vários meses com uma certa paragem nesta zona. Vamos ver o que é que vai acontecer. Isto obviamente que é volátil, vai sempre variando com as notícias, mas não deixa de ser interessante. Por fim, quando o mercado começa a ficar muito bullish, eu tenho sempre a tendência para apontar perigos, ok? Porque eu não gosto de ir com a corrente e as pessoas depois ficam só a pensar, isto é fácil. Não, não é fácil. Há perigos iminentes, há perigos ao virar da esquina e nós precisamos estar conscientes deles. E obviamente que este gráfico é muito interessante porque compara, digamos assim, as yields de 10 anos americanas com as yields de 2 anos e aquilo que nós podemos ver é que quando costuma acontecer um drop expressivo aqui neste gráfico, o que é que costuma acontecer a seguir? Costuma acontecer uma recessão. E isto está em cima da mesa, meus amigos. Nós não podemos esquecer que podemos estar na antecâmara de uma recessão que pode ser extremamente agressiva e o impacto que isso vai trazer em Bitcoin não sabemos, porque Bitcoin nunca passou por uma recessão. Isto é a realidade pura e dura, a verdade mais transparente, e por muito bullish que eu esteja neste mercado, tenham sempre um plano, estejam preparados para qualquer cenário. Agora, a minha parte mais otimista, obviamente, vem sempre ao de cima, porque quero terminar o episódio de uma forma otimista. Pode acontecer o que aconteceu nestas setinhas que aqui está. É que nós tivemos, de facto, em inversão aqui neste gráfico e não surgiu uma recessão a seguir. Logo a seguir, como vocês estão a ver aqui, tivemos de ter tido outra queda e só depois é que houve. Será que é isso que vai acontecer novamente? Não sei, tu não sabes, ninguém sabe. Uma coisa eu sei. Quando acontecer, eu vou estar aqui para dizer e tu seguramente vais estar cá para ouvir. Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio. Beijinhos, abraços e até uma próxima.